Gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham dessas três categorias. Será que há funções vagas na sua campanha, como você a estruturou? Vocês viram a lista, talvez vocês tenham observado que há algumas vagas que não foram preenchidas propriamente. Podemos falar sobre isso. Podemos falar sobre tensões que tenham aparecido entre os membros da equipe. Vocês não precisam ser muito específicos se não quiserem, mas partilhem conosco o que aconteceu, o tipo de conflito que aconteceu, sem nomes, claro. O terceiro ponto é se você já atribuiu o cargo de... houve um sangramento nos fundos da sua campanha e você quer substituir talvez o contador, a pessoa do dinheiro. Ou o general não está comandando bem as tropas. Esse tipo de problemas. Com essas categorias, vamos ouvir, então, de uma ou duas pessoas a respeito de como vocês organizaram a sua campanha e onde vocês detectaram problemas para que nós possamos discutir quais seriam as soluções. E eu vou colocar o meu fone aqui para ouvir a tradução. Então, alguém gostaria de começar do grupo 1? Por favor. Estão numerados, né? Ah, são letras. Então, grupo A. Eu consigo falar, gente. Se não for número, a letra é A. Let's hear from Group B. Thank you. Oh, I had a feeling it might be you. Oi? Celular? Boa tarde. O pessoal do Grupo B cometeu a irresponsabilidade de pedir para fazer a apresentação para vocês. Michael, a gente vai tentar primeiro trazer um panorama aproximado daquilo que nós encontramos, da estrutura ideal que você está apresentando e daquilo que nós temos disponível para os nossos... majoritariamente temos disponível aqui para candidatos que são de renovação, que não partem de grandes partidos, que não têm grandes estruturas, certo? Então, fizemos o preenchimento dos papéis, especificamente falando, fiz o preenchimento dos papéis definidos. Claro, o candidato sou eu, sou o delegado Alessandro Vieira, do Estado de Sergipe, candidato ao Senado. A parte de assessoria jurídica não foi um problema para mim, porque eu sou oriundo de uma das carreiras jurídicas tradicionais, como delegado de polícia, então existe toda uma assessoria voluntária de pessoas que têm experiência na área, mas a gente fez uma definição de uma pessoa para liderar a equipe jurídica, um advogado que tem experiência com eleitoral, com direito eleitoral e prestação de contas, aquela questão toda. A questão que foi identificada aqui como contador, mas seria, na verdade, um arrecadador, né? O responsável por coleta de recursos. Quem vai suprir isso para mim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande nessa área, para arrecadação, é um amigo empresário, chamado Júlio. Ele está agendando jantares e encontros com grupos restritos para captação. E o pessoal do Renova BR aqui está me dando apoio, juntamente com o Movimento Acredito, do qual faço parte, no sentido de estruturar um discurso para a coleta de fundos via crowdfunding. A questão do coach, né, a pessoa que vai manter na linha a estratégia que foi definida e a questão das metas definidas pela equipe, essa atribuição está dividida entre 3 dos nossos integrantes de time. O time básico tem 5 ou 6 pessoas. Então, acumulam essa função William, Herbert e Rafael, que é o advogado da campanha, o manager, que é o Herbert Pereira, que é um voluntário, um advogado também, ativista da cidadania e do combate à corrupção, que é a minha área mais forte. E talvez o ponto que mais preenche aquilo que você quer aqui, que é o buraco, o que está faltando? O que está faltando para a gente é o marqueteiro ou publicitário.
Você traduziu isso como... Não, Marketer. Yeah. isso, o marketer, isso. Foi ele que a gente não tem esse preenchimento de dados, porque essa função aqui no Brasil, normalmente, eu sou de um estado pequeno, é de pessoas que já têm envolvimento com outros políticos tradicionais e que não são confiáveis para o desenvolvimento de uma estratégia de divulgação e de publicidade para fins eleitorais. Então, esse espaço está sendo preenchido pelo próprio candidato, com apoio desse trabalho, inclusive do seu, certo? E a execução desse serviço, sim, vai estar a cargo de profissionais contratados. Um outro ponto que não estava claro para mim para definir é a administração, que seria a função, talvez, do manager, como administrar as tensões da equipe, porque a equipe é muito grande de voluntários e todos eles, nesse momento de pré-campanha que nós vivemos no Brasil, estão tentando ganhar mais atenção do candidato, ao invés de ganhar mais atenção dos eleitores. Talvez seja um desafio comum que a gente enfrenta, né? Eles estão disputando espaço de atenção do candidato ao invés de estar em campo buscando a atenção dos eleitores. E, por fim, aí, no meu caso muito particular, talvez seja o grande gargalo, né? É a questão da falta de recursos ou da fragilidade do processo de arrecadação de recursos. Isso que foi identificado na minha análise. Okay. Exatamente, isso aí. Thank you. Obrigado a vocês, obrigado. Thank you. Okay, so what we're going to do Bem, o que nós vamos fazer, this is working. So we're going to hear from each of them. We're going to nós put it all vamos on ouvir de todos, nós the vamos piece of colocar paper, aqui and then we'll no discuss papel e aí vamos we can address some discutir of these como podemos problems. resolver Thank you algumas very, dessas very much. questões. Muito obrigada. Okay. Bem, lá no nosso grupo, que é a Turma C, cada um compartilhou um pouco como é que está sendo o desafio de construir a estruturação do seu time. E a gente vai descobrir agora por que eles me escolheram para falar. Eu já participei de uma campanha como candidata nas eleições de 2014. Eu fui candidata a deputada estadual já. E eu tive um orçamento de R$40 mil e um resultado de 16.122 votos. Então, eu acho que um pouco da experiência que foi ter sido candidata em 2014 e ter participado de um outro lugar mais estratégico de campanhas em 2016 me faz olhar para essa estrutura e pensar principalmente o que aqui no paper está chamado de porta-voz, que eu indiquei aqui a pessoa que é o meu coordenador geral de campanha, e que foi um pouco o desabafo do grupo, assim, de como é que é olhar para essas pessoas. E alguns têm a impressão de que escolher seu coordenador geral de campanha é achar a sua metade. Quem foi que falou isso mesmo, que estava na turma C? Foi o Derson. Ele falou assim, eu estou procurando a metade da minha laranja, mas eu não estou achando. E aí, a fala que eu faço do lugar de ter escolhido essa pessoa é que, para mim, é um valor, é um princípio, selecionar pessoas que compõem a coordenação de um lugar de relação de confiança comigo. Seja ter participado de algum outro projeto político onde eu participei, ou já ter se relacionado comigo de maneira profissional, onde eu construí confiança com aquela pessoa. Porque a sua coordenação de campanha, ela literalmente tem que ter acesso a tudo que está acontecendo na sua campanha. Inclusive, quais são os seus pontos mais frágeis. Aquele dia em que, porque você levou uma crítica muito dura, você não consegue gravar um vídeo porque você não consegue ser inspiracional. Então, essa é uma vulnerabilidade grande e que você não pode compartilhar isso com pessoas com quem você não tem uma relação de confiança. Acho que esse é um pouco o meu exemplo. Ele não é a pessoa mais profissional de campanha, mas ele é uma pessoa bastante experiente em coordenação de projetos e já trabalhou em fundações que trabalham projetos de política pública, então entende como é que se dá, muitas vezes, as relações políticas. Mas campanha mesmo, de rua, de engajamento, organização, mobilização de pessoas, o time todo está entrando em sintonia desde o mês de janeiro, porque, como eu já tive alguma experiência de campanha, estou estruturando isso aqui há um pouco mais de tempo. Eu também não tenho um marqueteiro como esses tradicionais
de campanhas majoritárias, que eu acho que é o que mais acontece, mas eu tenho profissionais de comunicação, são profissionais de vídeo, profissionais de edição, que, inclusive, a partir da minha narrativa, que é bastante desconstruída, eu não sou uma candidata convencional, vista já tradicionalmente em partidos, dá mais certo para mim quando eu digo qual é a minha ideia, qual é a minha expectativa, e eles conseguem devolver qual é o conteúdo, quais são as palavras-chave, que tipo de pesquisa que eles fazem de microdados que faz sentido para o meu mailing. Então, talvez, inclusive, se uma candidatura como a minha tivesse um marqueteiro tradicional de campanha, ele não conseguiria da liga, porque o meu público vem daquele lugar que é o nosso desafio, dos votos brancos, nulos e das abstenções. É a pessoa que não tem empatia com candidatura tradicional, quer renovação de verdade, mas aí é o nosso desafio de conseguir comunicar que você representa a renovação no seu estado. Eu diria que essas duas pessoas aqui são as duas mais importantes, e esse terceiro, que está como produtor de eventos, é, para mim, também os meus 2 coordenadores de mobilização, que são as pessoas que cuidam dos voluntários que chegam até a minha campanha. Então, o que está acontecendo comigo tudo pode dar errado, mas quando o voluntário chega na minha campanha, ele tem que ter a melhor experiência da vida dele. Ele tem que ser tratado pelo nome. Se ele foi convidado para uma reunião, ele tem que ser bem recebido naquela reunião. E ele não pode sair daquela reunião com alguma dúvida. Ele tem que saber a que candidatura a gente está concorrendo, quais são as nossas principais propostas e o que existe a partir dele que pode ajudar a gente até o resultado da campanha. É promover uma experiência onde a pessoa olha para a sua meta de votos e ela diz assim: cara, isso é muito possível, e eu sei que se eu fizer a minha parte para ter essa renovação que eu estou acreditando, essa candidatura vai ser eleita e eu fiz parte do processo de mudar o Brasil. É assim que tem que sair o voluntário que participa de uma reunião de mobilização. E essas 2 pessoas são muito importantes para mim. Elas têm um perfil bem líder de torcida, vem de sonho, vem de ideia, vem de tudo que você dá na mão dela. Mas elas também têm metodologia e disciplina, porque o banco de dados dessas pessoas é o ouro da sua campanha. E aí, de novo, por isso que, para mim, o valor número 1 para indicar isso aqui são as relações de confiança. As pessoas que pesquisam dados na minha campanha são universitários, mas não só universitários de nível de graduação. Tem pessoas de mestrado, de doutorado, que são pessoas que têm inteligência já para fazer pesquisa de dados e que trabalham junto com a produção de conteúdo, porque é usar a minha narrativa, é usar o que eu já comunico nas mídias sociais, valorizando a partir de evidência com aquilo que são os dados que eles trazem para nós. Então, você é um candidato da educação, você precisa ter alguém que pesquise os dados da educação no seu estado. Você é um candidato da saúde, que política pública de saúde? Essas pessoas precisam pesquisar esses dados, e isso incorpora a sua contação de história. Eu nasci em tal lugar, eu fiz tal coisa, e aí eu percebi que tal política era importante. Você sabia que essa política no nosso estado representa X buraco, o orçamento, sei lá o que poderia ser feito em relação a um outro modelo bem-sucedido? Acho que eu já estou falando muito e já estou terminando. Contador, advogado, são pessoas que eu já conheci dos últimos 4 anos, que estão ambos especialistas de campanha. E, sim, é muito importante você ter um advogado eleitoral no seu time, porque é a mesma coisa que você precisar de um neurocirurgião e você se consultar apenas com um clínico geral. São dinâmicas completamente diferentes. E contador, a mesma coisa. Não arrisque ter um contador que, pela primeira vez, vai fazer uma prestação de contas eleitoral. Eu sei que isso pode estar dando um balde de água fria em muita gente agora, mas é o seu CPF e é o CPF dele que vão ser julgados no Tribunal de Contas, né, no Tribunal Regional Eleitoral, pelo que ele está organizando da sua campanha. E, às vezes, por uma inocência, que é uma falta de experiência ou uma falta de informação devida, você não tem contas aprovadas, e esse é um risco que não vale a pena correr. Então, se você tiver que encostar o seu partido na parede, que não vai te dar nada, alguma coisa ele tem que te dar. É o contador especialista em contabilidade eleitoral e o advogado também. Mas, mesmo assim, não menospreze os advogados que querem participar de um GT e de um grupo de trabalho, comissão, na sua campanha, porque no dia a dia, com a burocracia de levar um ofício, protocolar alguma coisa que, às vezes, só um advogado pode representar, ele faz muito bem se tiver um advogado eleitoral coordenando ele. E vamos ganhar a eleição, é isso.
Duncan. That was very rich. I could barely Olha, write fast muito, enough. Okay. muito rica a apresentação. Let's get Eu someone mal consegui else's, escrever isso com essa ideas. velocidade. Ok, eu preenchi 2 páginas aqui I'm de gonna make comentários. a few comments, Vou and then fazer I'm gonna see if you have alguns any comentários, fazer algumas palavras e for depois vamos ver se temos alguma sugestão, né? leaders. Alguma sugestão dos líderes da Renova. Using college and graduate students as Olha, usar database researchers. alunos universitários como pesquisadores de bancos de dados me parece uma excelente ideia Before the campaign starts. antes do início da campanha. Once the campaign starts, Mas depois do início da campanha, and graduate students esses alunos aren't necessarily trained to de work fast. faculdade, mestrado, eles não têm o hábito de trabalhar bem rápido. Eu não sei vocês, mas quando eu estava na faculdade, também como professor universitário, eu posso garantir que, olha, aluno e procrastinação são 2 coisas que andam sempre juntas. Eles nem sempre têm a capacidade de dar uma resposta rápida a uma necessidade de pesquisa que talvez, sei lá, talvez não vai ser algo que mereça uma nota 10, mas que mesmo com 7 já seria ótimo, né? Porque precisa ser feito. Então eu acho que vocês precisam de muita energia, muito entusiasmo, esse entusiasmo dos jovens, mas é sempre ótimo ter os alunos universitários trabalhando com vocês, mas não dependeria deles quando aparece, por exemplo, uma necessidade imediata de informação, por exemplo, durante um evento ou na esteira de um evento, e que precisa, quando você precisa dar uma resposta rápida, eu acho que eles não são o ideal. E a mesma coisa, não pegue um contador inexperiente, pegue o contador do partido. Eu concordo 100%. Não faça nada sem checar com o advogado. Dependendo também desses alunos universitários, né? Como com o caso dos alunos, isso pode ser, na verdade, uma armadilha, porque os advogados são muito temerosos. Eles temem, não gostam de assumir riscos, eles acabam inibindo vocês. E, às vezes, vale mais apenas agir e depois pedir desculpas, ao invés de esperar a permissão do seu advogado para agir. Isso especialmente no uso das mídias sociais. Existe uma ilustração de 2012 em que o candidato à presidência, na verdade, ele tinha alguns alunos universitários que fizeram um tweet e foi para 77 pessoas. E isso não é viável. As campanhas, principalmente com janelas curtas, como o que acontece aqui, precisam envolver mais tarde os advogados. Agir e depois envolver os advogados. Eu seria mais cuidadoso nessa área, mas isso pode ser fatal para uma campanha. Muito bem, as pesquisas. Eu não sei se há muito treinamento neste programa sobre pesquisas. Nos Estados Unidos, agora, as pesquisas são ao mesmo tempo, estão em toda parte ao mesmo tempo e são inúteis. São muito caras, principalmente as pesquisas que têm um rigor estatístico. Nos Estados Unidos, estamos partindo para as pesquisas online. Eu posso falar sobre isso, principalmente depois de falar com o Maurício Moura amanhã de manhã. Mas há algumas demandas. Eu não tenho um pôster, mas, novamente, por isso eu também não tive um estrategista, porque a maior medida da intenção de voto é aquela que te ajuda a decidir
qual será a sua estratégia? E, geralmente, é a única pesquisa que as campanhas têm recursos para fazer. Portanto, essa pesquisa de intenção de votos é importante, mas é bem complexa. Talvez tenhamos tempo de voltar a isso. Agora, marketing baseado em dados. Eu vou falar bastante disso na nossa última sessão, que será digital e uso de mídia social. Essa é uma outra área cheia de armadilhas. Porque a mídia social te inunda de métricas. Eles contam tudo. Eles contam quantas vezes a página foi visitada, onde a pessoa estava na internet antes de entrar no seu site, quantos minutos e segundos a pessoa ficou no seu site, e assim por diante. E o grande desafio não é simplesmente tomar decisões de marketing baseadas nesses dados, mas que métricas realmente fazem sentido para você e quais estão lá simplesmente pela facilidade de compilar. Então, voltaremos a isso. Mas eu concordo que, em geral, quanto mais informações vocês tiverem sobre o desempenho dos seus anúncios, mais eficientemente você vai conseguir gastar o seu dinheiro. Muito bem. Angariar fundos. É verdade que levantar fundos geralmente é um departamento separado nas campanhas. E o que eu vou pregar para vocês amanhã, quando nós chegarmos a essa parte, é o oposto. Que todos na campanha, independente do cargo que tenham, devem se envolver em captar recursos. E eu terei mais a falar sobre isso amanhã. Muito bem. Assessores políticos. Se eu entendi bem, você falou de um conselho político, 5 pessoas que checam o lado político e a robustez política do que você diz, da sua mensagem? Bem, eu vou deixar isso para você, porque eu não sei se isso realmente funciona no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, vamos deixar aqui uma interrogação. A gente vai voltar a esse assunto. Onde nós podemos encontrar um marqueteiro de confiança? Isso não é uma ótima pergunta? Alguns de vocês não vêm da área de negócios, não é corporativo, vocês não usam marqueteiros. E não é fácil sair e encontrar alguém e esperar que eles façam um bom trabalho para você. E que seja alguém que entenda a sua marca e que confie em você. É aqui que realmente precisamos confiar na equipe para que o ajudem a encontrar a pessoa certa. Esse cargo, essa posição é importantíssima. Encontrar a sua melhor metade. E eu entendi que essa frase era para cônjuge, né? E eu já disse que os cônjuges não têm espaço numa campanha. Então, eu vou expandir um pouquinho isso daqui. Eu acho que é muito valioso e maravilhoso se o seu cônjuge puder te dar bons conselhos. A minha preocupação é que estes conselhos estejam confinados à sua casa e não à sua sede. O seu cônjuge deve trabalhar realmente atrás dos panos e não lá, junto com sua equipe. E se o seu cônjuge for um cara metade, legal. Agora, um outro lado dessa categoria, se você tiver alguém que é o coordenador da campanha, mas que não faz o trabalho corpo a corpo. Bem, nós já falamos do coordenador da campanha e o que é o trabalho corpo a corpo. São coisas muito diferentes. Devido a este ponto, os voluntários precisam ter alguma compensação. Não precisa ser dinheiro.
Não precisa ser or a bumper um sticker. PIN That's not going to be enough. ou And it's true, uma prenda. particularly among Isso millennials, vale there is a principalmente para os generational stereotype millennials, that e millennials existe o want estereótipo valuable da experiences. geração, né, que os So you need millennials to querem pay experiências attention válidas. Então, vocês to precisam how estar well atentos your a volunteers are psychologically compensated. se como você está compensando psicologicamente os seus voluntários pelo trabalho que eles fazem. We can talk about that Nós podemos falar sobre isso in the fundraising na section. I have área some de captação suggestions ou de on fundos. how to Eu treat tenho algumas volunteers sugestões de como vocês devem properly. tratar os And I voluntários. will do that tomorrow in our Vamos first falar sobre isso na nossa primeira sessão de amanhã. session. One of you said it was Um de hard for you vocês to convey disse que to the era public difícil and to your team that you were an passar agent para of innovation. o público e para a sua equipe que você é um agente de inovação. Even in a crisis Mesmo no meio da ridden and crise, corrupt society, mesmo numa sociedade people are corrupta, going to be suspicious of innovators. as pessoas suspeitam dos inovadores. Elas têm medo do desconhecido. Change is essential. Mesmo assim, This- a mudança é this entire essencial. project, Renova, Todo is este an projeto innovation. Renova é uma And inovação. this is something that E I would love to have a conversation with you about. Eu gostaria muito de Because conversar I don't sobre have isso an com easy vocês, answer to porque this. eu não tenho uma It resposta seems to me fácil that aqui. being Me affiliated with parece this que program, estar you are, by afiliado definition, an agent of innovation, a a este change programa agent. já quer dizer que But how você é do um you agente convey that de in a mudança. positive way Mas that como does not passar isso de threaten uma forma positiva sem ameaçar Because most people are os not ouvintes? early Porque adopters a maior of parte change. das pessoas Most realmente people não are abraça a reluctant mudança. to embrace A change. maioria They would reluta rather stick quando with chega a something that's mudança. mediocre Eles than preferem take a algo que seja chance on something medíocre new. do que se arriscar That's a no big novo. topic, and if we have E esse é time, um we can tópico muito discuss it. grande. All Se I nós can do right tivermos now tempo, nós is, podemos discuti-lo. put a pin in it, flag it Eu for vou our colocar attention aqui as something, that really um needs, sinalzinho de atenção para que a well, we gente need volte innovation on how to deal with a being esse an innovator. ponto mais tarde. Nós precisamos realmente de inovação, mas a resposta aqui não é fácil. Bem, mensagem, tema, narrativa, personagem. É nisso que nós vamos trabalhar agora nessa próxima sessão. Então, para me preparar para cá, para fazer isso, eu li vários estudos políticos sobre o Brasil. Eu sou um cientista político. Eu conversei com algumas pessoas que eu conheço que já moraram e trabalharam no Brasil. E eu assisti vários episódios do Mecanismo, a série do Selton Mello. Eu acho que vocês não vão se surpreender de dizer que eu conheço melhor os personagens do que a Dilma e o Lula. Os protagonistas dessa produção da Netflix são indivíduos que, durante a história, eu me identifiquei muito e comecei a torcer por eles. Este é o poder político mais infalível que existe. Não é dinheiro, é dar aos outros o poder de entrar na sua história e começar a torcer por você. Se você puder contar uma história às pessoas em público, de modo que elas te vejam como um personagem, bem, 45 dias? São 6 semanas. Se você puder fazer com que as pessoas te vejam como protagonista de uma série de TV de 6 semanas, em que você é o herói, vocês vão se sair muito melhor do que de outra forma. Então, é por isso que nós falamos tanto da narrativa na profissão política. Então, nessa sessão, nós vamos nos concentrar em como construir e apresentar a sua história. As mensagens que vocês desenvolverem, os temas, os vídeos, as entrevistas da imprensa, os discursos, tudo isto
pertence à categoria tradicional de mensagem. E o que eu sugiro a vocês é que o tópico principal dessa sessão seja que sua mensagem deve fazer sua história progredir. Então, nós vamos chegar a como montar um discurso e como fazer um clipe. Esse vai ser, na verdade, o seu exercício, acreditem se quiser. Mas antes eu vou fazer algumas considerações gerais sobre narrativa e construção de histórias. Nas minhas aulas, eu uso Bem, eu lhes dei uma lista de leituras, 22 tweets de uma moça chamada Emma Coates, que trabalha no estúdio Pixar. O Pixar agora é parte da Disney e eles fizeram alguns dos filmes mais bem-sucedidos dos últimos 15 anos. Toy Story, Up, Monsters, Os Monstros Incorporados, etc. Eles sabem como contar histórias. E eu gostaria de adaptar o que ela diz sobre como escrever um bom script para como escrever uma boa campanha, ou uma história de campanha. Vamos começar com esses tweets, depois vocês podem ler. Número 4. Fala. Uma vez não havia nada. Um dia, tudo em branco, e tudo em branco. Por causa desse tudo em branco, então, finalmente, tudo em branco. Isso é o que é conhecido em Hollywood como o arco da história. Tem o início, tem o meio e tem o final. Qual é a data? Qual é a data que termina? Muito bem. Vocês têm que ir de trás para frente. A última semana tem que ser o final da sua história. A semana antecedente, um pouquinho antes do final da história, e assim por diante. Então, o truque aqui é você pegar os outros aspectos da história que eu vou mencionar e montar uma história onde vocês podem lançar um episódio após o outro, de modo que as pessoas comecem a segui-lo e que tenham empatia pela sua causa. E aí eles vão classificar o final com seus votos. Quando eu falo em narrativa, ou quando eu falo em história, o que eu quero dizer é algo que tenha um início, e aí mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa, que é o meio, até que finalmente temos o final. É isso. A história é uma sequência de informações que tem um início, meio e fim. Agora, o conselho do tweet 14. Por que você deve contar uma história? Qual é a crença que alimenta essa história? Isso é o coração de tudo. E este foi o meu propósito no nosso primeiro contato, perguntar a vocês por que se candidataram. Uma coisa muito difícil quando se conta uma história, principalmente na política, é termos o que chamamos de uma linha de impacto. A sua história é sobre um assunto. Há outras questões, há outros personagens, há outras notícias, mas na sua história, o que permite que as pessoas o sigam é que é sobre um assunto. E vocês têm que ser arbitrários aqui, isto é, vocês podem compilar toda a pesquisa, todas as informações sobre tudo que a sua história poderia dizer, e aí você tem que retirá-los todos até que você fique com aquilo que realmente te preocupa, dentro daquela janela de tempo que você tem, sobre o que deve ser a sua história. Se vocês puderem resolver isso, então vocês já terão a sua história. E deve ser alguma coisa que realmente te importa. E relacionado a isso,
Quais são os riscos envolvidos nessa eleição? Nos dê razões para torcer por essa personagem. A sua história não pode ser sobre o seu sonho pessoal de morar em Brasília. Isso não vai dar certo. A sua história não pode ser somente sobre lutar contra a corrupção. Isso também não vai dar certo. A sua história tem que ser algo que você realmente goste e que você sabe que as pessoas valorizam em suas vidas. A sua história deve ser sobre ter um teto, ou ter comida, ou ter segurança. A sua história tem que ser sobre educação. A sua história tem que ser sobre alguma coisa no mundo real, não no mundo político. E a sua linha de impacto será a sua batalha como indivíduo, a pessoa que você é, para ajudar as pessoas a conseguir aquilo de que precisam. Pode ser quaisquer dessas coisas, uma combinação de várias, mas tem que se relacionar a algo que realmente as pessoas valorizem. Fazer o final antes de fazer o meio da história? Bem, na verdade, isso é mais fácil para os contadores de história política do que ficcionais. O final é que você vence a eleição. Se você montou um bom personagem para você mesmo, e se você apresentou uma causa legítima e algo que as pessoas precisam, então eles vão torcer por você e todo o restante vai aparecer como um obstáculo para chegar até esse final vitorioso. E eles vão observá-lo nessa jornada até você chegar lá. Você vai se colocar como alguém que tem certos talentos, coisas, habilidades, aptidões. Mas as histórias que mostram as pessoas fazendo aquilo que sabem fazer muito bem são geralmente chatas. O que nós queremos é uma história onde o protagonista passa apuros, onde o protagonista tem que enfrentar o oposto daquilo que é a qualidade deles. Então, por exemplo, se você é péssimo em captação de recursos, a gente quer ver você, por exemplo, lutando contra os ricos e poderosos. Se você tem uma deficiência física ou mental, queremos ver você combatendo o sistema de saúde. Essa luta é o que dá a dramaticidade que desperta o interesse. E a ironia de você resumir a sua história até o início da história, que é o início formal da campanha, é o que se chama em Hollywood de backstory. Então, você tem que revisar o seu backstory e pensar não só nos seus pontos fracos, nos seus pontos fortes, mas também os seus pontos fracos, os seus fracassos. Todo mundo tem alguma coisa que queria ter feito melhor na vida, e isso gera identificação entre as pessoas. Não que você queira despertar a comiseração delas, não. Você tem que mostrar os obstáculos contra o qual você lutou para melhorar. Entenderam? Você admira o personagem pelas tentativas, pelo ímpeto, mais do que pelo sucesso. Tem um psicólogo muito famoso que se chama Abraham Maslow. E ele criou a hierarquia de necessidades, aquilo que todo ser humano tem e quer ter. Ele, na verdade, concebeu isso como uma pirâmide. Então, depois de satisfazer as necessidades mais básicas, você vai subindo aí na pirâmide, né? Chegando a mais necessidades mais sofisticadas.
Eu acho que não precisa mostrar aqui a pirâmide, o que é necessário, só mostrar para vocês as 10 coisas básicas que as pessoas querem. E você pode incorporar isso à sua narrativa, à maneira como você trabalhar com a sociedade, achando uma ideia unificadora. Que coisas são essas? E eu vou ler aqui sem nenhuma ordem particular, né, esses elementos. As pessoas querem ter saúde. As pessoas querem ter segurança. As pessoas querem educação para si mesmas e mais ainda para seus filhos. As pessoas querem segurança financeira. Todos querem um bom relacionamento com a sua família. As pessoas querem liberdade religiosa. Queremos poder planejar a nossa aposentadoria. Queremos curtir os nossos amigos e os momentos de lazer. Queremos um emprego que nos faça sentir realizados e, além disso, queremos ter a casa própria. E desses 10 elementos, selecionem um ou dois. E aqui a dificuldade é que, em algum lugar na sua história anterior, você teve que lutar pelo número 1, número 2, número 3, e o outro critério é que atualmente no seu estado, na sua cidade natal, onde você vai concorrer, muitas pessoas estão com problema nessa mesma área. Então, se a sua história é sobre segurança e, sei lá, acontece uma onda de crime no seu estado, isso aí é uma ligação imediata. E esse é o tipo de ponte que você vai criar com o público e que vai gerar a identificação deles com vocês. Eles vão falar, olha lá, eu me identifico com esse candidato. Ele vai ler de novo aí os 10 pontos. Então, saúde, segurança, educação, segurança financeira, não quer dizer riqueza, tá? Só você ter aquela segurança financeira. Muita gente quer ser rico. Agora, todo mundo precisa saber que se alguma coisa acontecer de ruim, ele vai conseguir se virar com o dinheiro que tem. É diferente. Um bom relacionamento com a família. Liberdade religiosa. Aposentadoria, uma aposentadoria decente. Curtir os amigos, os momentos de lazer. E um emprego que te deixe realizado. A satisfação é tão importante quanto o teu trabalho. E eu sei que isso lá nos Estados Unidos é uma coisa assim muito importante. Talvez esteja mudando aqui no Brasil, não sei. Ter a casa própria. Então, quantos políticos americanos falam sobre os valores da classe média? É isso que eles estão falando. É isso que estão se referindo. Quando falamos sobre a lacuna entre ricos e pobres, é a isso que estamos nos referindo. E quando falamos sobre os efeitos negativos da corrupção, é a isso que estamos nos referindo. Então, na sua narrativa, fale sobre esses valores. Então, agora vou falar sobre as mensagens. Algumas das maneiras tradicionais de organizar informações para transmitir mensagens políticas. E nós faremos isso no contexto de, olha, se a mensagem bater com a narrativa, é muito melhor para você. Eu tenho uma outra folha que eu uso aqui no meu trabalho, que foi traduzida para vocês e que se chama Anatomia de um Módulo de Discurso. Nós ensinamos as pessoas a escrever discursos em módulos, como se fosse, sabe, Lego, pecinha de Lego. Cada bloquinho, cada módulo
vai tratar de um assunto diferente. fit them together. E você vai encaixando as pecinhas até criar um discurso. Mas é muito importante, acima de tudo, A main issue, a ter signature issue. aquela questão principal, aquela que é a sua assinatura, aquela que reflete você e a sua candidatura, por que você se candidatou. E essa questão e todas as questões secundárias têm que ser desenvolvidas quando você está criando um discurso ou, sei lá, mandando um e-mail pedindo ajuda e apoio político. And again, this is all written down, but I will quickly go Tudo aqui through. está já por escrito, mas eu vou dar uma passada bem rápida, ok? Em primeiro lugar, você chama atenção. You find an interesting Você statistic encontra or uma an estatística interesting incident interessante, in your um life, incidente, or a recent alguma coisa que news aconteceu na sua vida que é interessante, ou sei lá, alguma coisa que apareceu nas notícias que as pessoas vão parar e falar: ah, olha só, agora ele vai falar sobre, sei lá, educação, ou ele vai falar sobre meio ambiente, talking about defense. It's the signal. defesa pública. É o sinal, né? No primeiro módulo de discurso, você fala, você anuncia, eu vou falar sobre esse assunto e de uma maneira atraente, de uma maneira que desperte a atenção das pessoas. Então, o primeiro truque para você iniciar hoje ou o discurso ou o e-mail é alertar as pessoas quanto ao tópico que você vai abordar, e ao mesmo tempo falar isso que é interessante nesse assunto. E você tem que fazer isso de uma maneira natural. Then you define the problem. E depois, então, o próximo passo é definir o problema. You define the problem in a way Você define o problema de uma maneira people care about, it que fits within your narrative, bate com a sua narrativa, tem tudo a ver com a sua narrativa, e que demonstra have a superior position on this issue to your opponent. a sua posição superior em relação a essa questão, em relação aos oponentes. Por exemplo, Where you and your opponent vamos imaginar que o seu adversário e você têm a mesma posição quanto a sei lá o quê. Então, por que você vai falar sobre o assunto? Você está desperdiçando seu tempo, né? Não vai conseguir nenhum voto. Pode ser até o maior problema do Brasil hoje. Mas se você e o adversário veem a coisa do mesmo jeito, não fale a respeito, a não ser que alguém te perguntar. E aí você responde bem rapidinho. Você tem que falar sobre aquelas questões onde, your opponents na sua visão, na visão do adversário e da sua equipe, você tem uma resposta melhor que a deles, né? Melhor que a do adversário. always propose Nós sempre problems propomos soluções para os problemas que podemos resolver. Se a sua solução everybody é, $1 million sei lá, dar R$1 milhão para todo mundo e boa, ó, que beleza, né? Só que isso aí não vai resolver o problema, né? Não é uma solução adequada. make sure that the Então, o problem, importante é as you que o define it, problema que is você commensurate definiu with the solution as you can tem offer. uma solução proporcional. You're inflating Senão, você expectations vai beyond inflar what you as can deliver expectativas and people muito will sense além da sua capacidade de cumprir as promessas e todo mundo vai perceber. A quarta parte de um discurso é essa visão, a visão de como será a vida depois da solução ser adotada, a parte do sonho. E, finalmente, quando você faz um pedido de recursos, é a sua solicitação de ajuda para que essa solução seja incorporada à vida dos brasileiros e se torne parte também da visão.